Olá, pessoal, aqui é Monique Feitosa, te convidando para ficar conosco pelos próximos minutos, porque a gente está iniciando mais um episódio, é o 7º episódio da nossa temporada RMcast Saúde. Bem-vindo para você que está aí pelas multiplataformas do blog Márcio Rangel. Sabe qual é a temática de hoje? Diagnóstico por imagem. Aqueles famosos exames que nos ajudam a fazer um diagnóstico preciso de quando um médico pede para a gente fazer o exame. Por isso que eu trouxe aqui um médico especialista e também gestor, porque ao longo da carreira médica, ele acabou abrindo uma empresa e hoje ele é referência nesse segmento na região da Borborema. É o nosso convidado. Doutor Rômulo, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação estar hoje aqui com você. Vamos conversar um pouco sobre uma área muito importante da medicina, a área de diagnóstico por imagem. Será uma satisfação esse bate-papo da gente hoje. Pois é, e eu já vi aqui que o senhor é médico, é pai, é esposo, minha gente, é professor de medicina. Como é que dá para conciliar? Como é que o senhor escolheu essa carreira? Já para iniciar nossa entrevista, um pouquinho da sua história, antes de chegar a ser o doutor Rômulo Gama. A medicina entrou na minha vida há um pouquinho de tempo, né? 30 anos atrás, foi uma decisão pessoal de poder fazer a diferença no mundo, salvar vidas, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, foi uma decisão pessoal em relação para poder ser um médico diferenciado. Eu fiz vestibular em João Pessoa, minha família morava em João Pessoa, eu sou campinense, mas a minha formação do ensino médio foi toda em João Pessoa. E aí, eu fiz meu primeiro vestibular em 1992, né? Eu não passei no primeiro vestibular, mas eu não desisti. Não desistiu. É a lição que a gente deixa aqui. Exatamente. Você não deve desistir dos seus sonhos, mas você não deve também esperar o sonho cair no seu colo. Tem que correr atrás. Correr atrás. Então, eu me preparei para o segundo vestibular, me dediquei dia e noite estudando. A minha família foi meu alicerce, né, meu apoio, né, e Deus sempre na minha vida. Então, aí eu me dediquei e passei no vestibular na UFPB. Nessa época que eu fiz vestibular também aqui na Paraíba, porque eu sou uma cearense meio misturada, eu sou paraibense, uma paraibana com cearense, né? Metade da vida aqui, metade lá. Mas era o PSS, foi essa fase também que o senhor pegou? Exatamente. Terminava o primeiro ano, fazia uma prova, terminava o segundo ano, fazia outra. Um pouquinho antes, o PSS começou depois, né? A minha etapa era aquela que você fazia no final de semana, a primeira etapa, no outro final de semana a outra. Era só provas, né? Específicas, né? De física, matemática, muito parecido com o estilo do Enem hoje. Mas o Enem cobra tudo, né? Às vezes eu tenho pena dos alunos que querem ser médicos hoje, porque assim, eles têm que ser bons em tudo. Para tirar uma nota muito alta na prova do Enem, né? Exatamente. Hoje a cobrança está mais, tem mais pessoas concorrendo, a quantidade de vagas, né, reduziu muito, mas porém, hoje existe a possibilidade das faculdades privadas. Que já tem um outro acesso por financiamento estudantil, por bolsas, né? Exatamente, que na nossa época não existia, né? Então, você concorria àquelas vagas e ponto. E tchau. E ponto. Então, era você se dedicando seu tempo, o apoio da sua família ali. E aí, consegui lograr êxito. Coloquei na minha cabeça que uma vaga era minha e as outras brigassem pelas outras 99. E aí, graças a Deus, entrei na faculdade de medicina. Passei 6 anos em João Pessoa, terminei a faculdade e último ano, aquela dúvida, qual especialidade seguir? Pois é, porque é uma área tão vasta, como é que vocês decidem? É no 8º semestre? É no 10º? Pois é, o meu foi aos 46 do segundo tempo. Eu realmente não sabia qual área seguir. Digo, não, vou fazer meu internato, que o internato hoje são 2 anos, na minha época era 1 ano só, e a gente tinha a possibilidade, através da faculdade da Universidade Federal, UFPB, de pleitear um internato fora. Então, eu passei 1 ano em São Paulo, né? E aí foi uma oportunidade muito grande, porque eu conheci diversas especialidades. A gente faz um rodízio em várias áreas da medicina. E como é que eu conheci a radiologia? Eu não conhecia a radiologia, né? Um preceptor pediu para eu levar um paciente para fazer um ultrassom. Eita, não acredito. Aí eu não conhecia, me deslumbrei com aquele lugar, aquele monte de imagem, aquela coisa bonita, aquele ar-condicionado gostoso. Rapaz, você se apaixonou, foi pelo exame de imagem ou foi pela estrutura de estar ali no conforto, falar a verdade? Foi um amor à primeira vista.
Então eu decidi realmente, olha, esse cantinho, essa especialidade que eu vou fazer. Era um mundo novo para mim. O senhor acha que a radiologia é um pouco desprezada pelos estudantes da medicina? Porque hoje em dia o povo só quer saber mais da estética, da cirurgia plástica, da dermatologia. Será A- que a radiologia está muito desprezada ou não é bem assim? não, a radiologia está passando um momento diferente, né? Então surgiram novos métodos, novas facilidades também. A teleradiologia, que hoje é uma realidade, onde você faz o exame em um local e pode dar o laudo em outro local, dificultou a desvalorização do preço do Do preço exame, médio do né? exame, né? A concorrência. Então, o radiologista de hoje, ele teve que se modificar aos tempos atuais. Como assim? É aquele radiologista que fica só naquela sala de laudo, escondido, trancado, só dando os laudos, esse radiologista com o tempo ele vai desaparecer, que ele vai ser é, é, pegado no mercado e o que vai se diferenciar? Aquele radiologista que realmente tem um atendimento humanizado, que tem um contato com o paciente, que tem um contato com o médico solicitando o exame, trocar ideias, fazer diagnósticos diferenciais, dar assistência que o paciente precisa, fidelizar o paciente. Ou seja, Esse é o um radiologista. médico, Um médico. ele não vai ser só uma pessoa que está fazendo o exame do paciente. Exatamente, e ele tem que realmente ser diferenciado. O radiologista, ele hoje ele tem que saber de várias áreas da medicina, então isso é uma realidade. Então isso mudou com o tempo. Antes a gente mexia com todas as áreas. Hoje existe o radiologista que mexe só com exames em neurologia, o radiologista que mexe só com exames em músculo elétrico. Então isso, por quê? Porque a quantidade de informações hoje é um mundo de informações. Mas aquele radiologista que não tem um tratamento humanizado, que não pega na mão do paciente, que não trata bem o seu cliente, que não tem um contato com o Abrir seu... a porta do consultório, né? Ele vai perder espaço no tempo. E tem que ter um contato com o médico solicitante, tem que ter o contato com o cliente, tem que fazer um atendimento humanizado. Esse é o radiologista dos tempos atuais. A gente conhece um pouquinho da sua história, de como foi a escolha pelo curso de medicina. Tem outros médicos na sua família que foram, de alguma forma, uma inspiração, uma referência na escolha pela profissão médico? Não, à época eu era o primeiro médico na família. Foi uma festa, né? Todo mundo feliz, meus pais felizes, todo mundo satisfeito por um novo médico na família. Então, foi um desbravamento, um novo espaço que a gente estava começando a abrir, a desbravar e a conhecer. Para mim, tudo era novidade e sempre tive o apoio da minha família em todas as etapas da minha vida. E aí, os seus pais, eles atuavam em alguma área? Como é que era a convivência na hora que foi assim, que caiu de paraquedas a medicina na família? Não, meus pais eram de outra área. Meu pai é advogado, contador e economista, então ele era uma área completamente diferente, tudo novo para ele, para minha mãe, para minha irmã, era da área de saúde, ela é enfermeira, então era a única mais próxima ali em relação à Sim. área de saúde, mas para mim era um mundo novo mesmo. Então, quando eu saí de João Pessoa para ir para São Paulo, né? E aquilo era um mundo novo para mim, fazer o internato lá, aquela selva de pedra, um novo conhecimento. Meu pai me levou e na hora dele voltar e me deixar sozinho, Você tão novinho ali, meu Deus do céu. Ele deve ter ficado com um coraçãozinho desse tamanho. 23 anos, né? Estava lá em São Paulo, mas foi uma experiência enorme, tanto de vida como de profissão. E aí eu fiquei um ano lá fazendo internato em São Paulo e depois veio a residência médica. Lá também? E aí a gente tem aquela sessão de fazer provas, né? E a gente sai pelo mundo, fazendo provas no Nordeste, fazendo provas no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí eu fui, logrei êxito fazendo a prova em Ribeirão Preto, onde passei na prova de residência médica. Fiz 3 anos de residência médica em radiologia, diagnóstico por imagem em Ribeirão Preto. E de 3 anos. É tudo isso. Tudo Rômulo. isso. E depois fiz mais um ano, 4º ano em São Paulo, na USP. Gente, juntando com a faculdade, são 10 10 anos para ser um anos. médico radiologista. Exatamente. Geralmente os 3 Gente, anos... valoriza os exames de imagem que vocês fazem, Os viu? 3 anos, o que é que acontece, né? Você tem uma noção geral dos exames de imagem. Então, você aprende um pouco como é que, da técnica que se faz o raio-x, o ultrassom, a tomografia e um pouco de ressonância. Depois, você diz, não, eu quero mais determinada área. Aí você tem mais um ano. E aí Então, você quer dizer faz. que conforme os exames que você vai trabalhando na radiologia,
vai aumentando o tempo de estudo. Assim, não é tudo dentro dos 3 anos, não. Exatamente. E aí você vai angariando novas áreas, aprendendo novas áreas, tendo que se adaptar, como fazer exame, tudo sob supervisão. Isso é a residência médica, que é a especialidade que a gente tem hoje. É depois dessa residência que vocês tiram aquele código chamado RQE? Depois da residência médica, você tem o título de especialista, e aí você, com esse título de especialista, que é uma coisa que eu enfatizo bastante, você chega onde você vai atuar e cadastra esse título de especialista. Aí você tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de especialista. de especialista. E aí você pode dizer, eu sou um radiologista, eu sou um pediatra, eu sou um reumatologista. Dermato, né? Exatamente, que é super importante. Não, você vai ser apenas não, porque também já é muito, né? Você é um médico clínico geral, que é Exatamente, assim, né, que fala. exatamente. Que é super importante, assim, a escolha do seu profissional, saber que ele passou por todo esse processo, né? Que ele teve uma formação médica, que ele é especialista naquela área, porque ele vai cuidar do seu maior bem, a sua saúde. Minha gente, tem umas polêmicas no diagnóstico por imagem que eu não posso deixar de falar aqui, porque eu sei que ele vai trazer essa informação para a gente precisa, porque ele é professor também. Ele se divide entre Campina Grande, que tem uma clínica, né, de imagem, e também dá aula lá em Fortaleza, no meu Ceará. Quando uma mãe gestante faz uma ultrassom e dizem assim, é menino, aí nasce, é uma menina. Ou é uma menina, aí na hora do parto era um menino. Como é que erra? Porque errar é humano. Mas assim, dói um erro desse na vida da gestante, porque é frustrante. E eu tenho uma prima que passou exatamente por isso. Eu achava que era uma coisa distante, que dificilmente isso vai acontecer. Mas eu tô vendo que é uma coisa que acontece perto da gente. Errar o sexo do bebê na ultrassom. Já pensou? O que a gente menos quer é errar. Sim. Errar, todo mundo erra. Por isso é importante você procurar o especialista. Por isso é importante você pesquisar quem vai fazer o seu exame, quem vai cuidar da sua saúde. Buscar, né? uma referência de alguém que já fez, né? Exatamente. É importantíssimo isso, até porque você está cuidando do seu maior patrimônio, da sua vida, né? E quando isso acontece, doutor Rômulo, como é que o senhor vai dar essa notícia depois para a mãe? Eu vi aqui, o sexo do bebê não é esse não, tá errado. Graças a Deus eu não faço a parte de obstetrícia. Se eu fosse médica radiologista, eu acho que eu não ia querer também não atender gestante, porque o medo de dar uma informação. Eu acho que é muita errada. responsabilidade. Então, eu fiz a radiologia, depois fiz a neuroradiologia, né? Então, passei mais um ano só na parte de diagnóstico por imagem, neuroradiologia. Depois disso, quando eu terminei a residência médica, fiz o concurso do Sara Kubitschek. Aí foi o meu grande diferencial. Eu fui para o Ceará, né? Fui convocado para o Sara Fortaleza, onde você deve conhecer bem. Um hospital gigante, né? E fiquei 13 anos no Sara Kubitschek. Então, fui chefe da radiologia, tive o prazer de aprender muito e a satisfação de conviver com a medicina de qualidade, onde a gente sabe que o cantor Herbert Viana foi para os Estados Unidos e mandaram ele voltar para o Brasil, porque aqui tem uma medicina de qualidade. Tive a oportunidade de, no Sara Brasília, tratar pessoas e conduzir pessoas, políticos, pessoas importantes, que eram tratados da mesma forma de uma pessoa simples. Então, dá para se fazer uma medicina de qualidade, né? Então, minha referência sempre foi o Sara Kubitschek, onde tenho amigos até hoje. E essa referência do Sara, a gente buscou para trazer para Campina Grande, uma medicina de qualidade, né, para todos. Foi aí que nasceu a ideia do senhor de, além de estar ensinando na faculdade de medicina, pensar em oferecer dentro de uma clínica, de uma empresa. Então, além de ser médico, o senhor virou dono do próprio negócio, né? Exatamente. Isso é um sonho para muitos médicos. Exatamente, né? Que não é um sonho fácil, né? A gente sempre planta, não, corra atrás do seu sonho, mas eu acho que você deve despertar e ter vontade, porque a gente tem que ter disciplina e saber onde a gente quer chegar, né? Aí, o que é que aconteceu? Durante a minha formação do Sara, eu tive também a oportunidade, o incentivo lá da parte de pós-graduação. Então, eu consegui, através da UFC, fazer meu mestrado, meu doutorado lá no Ceará, onde eu tenho ótimos amigos na área de neuroradiologia, né? E comecei a lecionar. Saí do Sara, que é dedicação exclusiva, e comecei a lecionar. Então, hoje eu sou professor da Unifor, né? Na Faculdade de Medicina da Unifor, e aí surgiu a ideia também de vamos fazer algo mais,
Aí montamos a clínica, hoje fizemos 7 anos aqui em Campina Grande, graças a Deus, um empreendimento que começou devagarzinho e está cada vez crescendo, fazendo o quê? Fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Podendo oferecer um serviço de qualidade, exame de imagem, pensando na humanização do exame, o cliente saindo satisfeito, sendo atendido, bem atendido. Nós atendemos todos os planos de saúde aqui em Campina e mais do que 25 prefeituras aqui em Campina Grande. Eu já ia perguntar, porque muitas clínicas de radiologia, como é um serviço que o SUS muitas vezes não consegue estruturar dentro do atendimento básico, mas da média e alta complexidade, que são ter médicos especialistas, ou os exames, né, que são solicitados, como é que funciona o acesso à sua clínica pelo paciente SUS? Então, é muito interessante. A gente participa de vários processos licitatórios, né? Sim. E aí, dentro desses processos licitatórios, as prefeituras, elas têm a oportunidade de oferecer as pessoas daquela cidade um exame de qualidade, né? Um exame de qualidade. Pois é, pelo SUS, mas numa clínica particular devido a esse Exatamente. convênio que vocês conseguem fazer. E aí a gente atende diversas prefeituras, desde o raio-x, o exame mais simples, né, de baixa complexidade, ultrassom, tomografia, ressonância e exame de alta complexidade. Então a gente consegue oferecer Até ressonância. até ressonância. Gente, ressonância é um dos exames mais caros e que tem um diagnóstico também muito preciso, né? Exatamente, porque você tem direito, pela nossa Constituição, todos nós temos direito a uma saúde de qualidade. Sim. Então, você tem o direito, a prefeitura, onde você mora, a cidade onde você mora, tem que dar essa assistência à saúde. Esse custeio, né? Desde da consulta até o tratamento. É tanto que hoje temos uma lei em relação a pacientes oncológicos, que ele tem que ter o diagnóstico e o tratamento. Tem um tempo mínimo de 60 dias. Que ele tem que receber o encaminhamento, realizar o exame para que ele busque o tratamento. Isso. Perfeito. Então, assim, o nosso país, a gente é muito privilegiado. O Brasil é um dos poucos países que oferecem essa oportunidade e essa qualidade no atendimento de fora a fora. Você vai lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, né? Não tem essa assistência. Não tem sistema único de saúde, tudo é pelo sistema privado, né? Exatamente. E aqui a gente tem condições de fazer uma medicina de qualidade. Vamos explicar como é que tem tantos exames de imagem, mas olha algo bem interessante. Eu não posso chegar lá na clínica, doutor Gama, vem fazer aqui minha mamografia, vem fazer aqui minha ultrassom abdominal. Não é porque o paciente chega lá e quer fazer. Tem que ser solicitado por um médico, né? Exatamente. Por que essa importância de só fazer o exame se o médico pedir? É porque é importante você ser acompanhado por um profissional da saúde. Então, tudo começa com aquele despertar nosso de cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso maior patrimônio, um médico. Então, a partir daí, a partir dessa decisão sua, né, que você tem que se cuidar, você deve procurar um médico, seja no Sistema Único de Saúde, seja na iniciativa privada. Sim. E aquele médico ele vai ter uma formação para saber realmente o que você precisa. Por exemplo, mulheres acima de 40 anos, vamos fazer prevenção baseada em quê? Prevenção baseada no câncer de mama, paciente jovem, prevenção baseada no câncer de colo de útero, homens, prevenção do câncer de próstata, fumantes, prevenção do câncer de pulmão. E aí esse profissional que vai lhe atender vai saber realmente o exame adequado para essa prevenção. Qual o exame para a sua idade, qual o exame para a sua faixa etária, qual o exame para a sua etnia. E se precisa também, e se precisa, para não haver um desperdício, tanto do dinheiro público como do seu próprio dinheiro. Às vezes você vai, não, eu quero fazer um exame, mas aquele exame é inadequado para você. A partir daí, o médico vai solicitar os exames e você vai realizar os exames dentro de uma periodicidade. Uma mamografia de 1 a 2 anos. Se for necessário, vamos fazer uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom. E aí o médico é que é a pessoa capacitada para fazer a solicitação desse seu exame. Existe
uma gama de exames de imagem, né? É tanto que a gente chama de diagnóstico por imagem. Qual a principal diferença entre eles? Em que momento é que pede um e não pede o outro? Ou por que que tem médico que pede todos os exames? São sempre exames complementares. Então, Sim. quando a gente fala em exames, né, a gente tem os exames laboratoriais e tem o exame de diagnóstico por imagem. Dentro do exame de diagnóstico por imagem, a gente tem os exames da radiologia, que são raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética. Nós temos os exames da medicina nuclear, que é a cintilografia, o PET-CT, que hoje está muito em voga, né? Todo mundo falando sobre isso. Essa tecnologia que veio para ficar realmente, na parte oncológica principalmente. Sim. A parte laboratorial, ela diz um pouco de tudo do nosso metabolismo. Então é importante demais, a gente não dá valor, mas um simples hemograma vai dar muitas informações. Informações se você está diante de um processo infeccioso, um processo tumoral, como uma doença linfoproliferativa, onde vai aumentar os E que linfócitos. também não é recomendável a gente sair fazendo exame de sangue à torta e à Exatamente. direita. Não, de forma nenhuma, porque você pode perder a oportunidade de fazer um diagnóstico, né, certeiro, como a gente fala, Sim. com aquele exame adequado para você. Por isso a orientação médica. Dentro dos exames de radiologia, nós temos aquele exame que utiliza radiação ionizante, que a gente tem que ter cuidado e parcimônia como fazer. Não posso fazer uma tomografia por meu bel prazer, um raio-x, né, porque eu tenho que entender que é uma exposição à radiação. Aí é que não deve se fazer mesmo sem recomendação, né? Exatamente. Existe o exame que não tem radiação ionizante. O ultrassom é excelente. É um exame maravilhoso. Mas por que a gente fala? É operador dependente. Então aí está a escolha do profissional adequado para fazer o seu exame. Qual é a formação a pessoa que faz ultrassom? Qual é a formação desse ultrassonografista que errou no sexo do bebê? Ai, é. Minha Né? prima chorou tanto no dia que nasceu. Não que ela não gostasse do filho, mas é porque ela esperava uma menina. E aí comprou todo enxoval Tudo rosa. E rosa. quando nasceu foi um menino. E agora? É frustrante. O que é que Agora faz? ela está mais adaptada, já tem alguns meses que isso aconteceu. Mas como eu vinha lhe entrevistar aqui para o nosso programa, eu digo, eu vou ter que trazer uma polêmicazinha, porque é que nem o doutor Sebastião, nutrólogo, né? Eu disse, olha, a gente não vai encerrar essa entrevista sem falar mal do Ozempic. Aí ele começou a rir e disse, ninguém vai falar mal do Ozempic aqui que eu vou explicar tudo para vocês. Então é isso. O nosso programa intuito é esse, é a gente desmistificar Com também certeza. mitos, verdades e trazer as polêmicas. Então, exame de imagem sem recomendação médica, não mais. Não mais, não mais. É igual a automedicação. Não adianta. Você tem que procurar um profissional para poder fazer sua dieta, para poder fazer a sua orientação física e assim por diante. Então, os exames de imagem são da mesma forma. A gente deve sempre começar pelo exame de baixa complexidade. O ultrassom é excelente, como eu estava falando. Sim. É mais nas mãos de um excelente profissional com boa formação. Muitas vezes resolve. Não precisa fazer a ressonância. Então, um exemplo é o ultrassom músculo-esquelético, que eu consigo dar um diagnóstico de uma tendinite, de uma dor no ombro, né? E eu não preciso fazer uma ressonância nas mãos de um bom profissional que faz ultrassom musculoesquelético. Então, se eu tiver com dor no ombro, que de fato eu tô nesse ombro esquerdo, alguma ultrassom, aliás, a ultrassom, mas com o olhar desse médico humanizado, eu vou ter um bom diagnóstico. Exatamente. E por falar em diagnóstico, olha que dado impressionante que foi publicado justamente sobre a medicina diagnóstica no Brasil. Até o ano de 2022, o Brasil tinha ultrapassado a marca dos 2 bilhões de exames clínicos. Olha. Então, é como se a gente tem mais de 3 bilhões, né, de brasileiros. Então, é como se cada um tivesse feito pelo menos um exame durante o ano. É muito exame por imagem. Mas o senhor vê esse número ainda como baixo? Tipo, ainda tem muita gente que precisa de um exame de diagnóstico por imagem ou não? É realmente Eu acho um que, dado... que é um dado bem interessante, né? Os exames diagnósticos vieram para ficar. Como eu disse, são exames, sempre serão exames complementares, nada substitui a consulta médica, o exame físico, que a partir daí é direcionado qual exame pode me ajudar nos diagnósticos diferenciais. Porque o exame, a gente fala na faculdade, né, eu sou professor de medicina, muitas vezes, quando o exame clínico não mostra, o exame diagnóstico mostra, né? E abrir uma barriga com dúvida é uma coisa que não é concebível mais nos dias atuais.
Então, hoje já temos ultrassom para diferenciar um apendicite de um apendagite, que é um diagnóstico clínico que vai resolver com repouso, medicações, de um apendicite, que é um diagnóstico cirúrgico. Então, Que não vai ter jeito mesmo, que não vai ter, eu vou ter que precisar operar. fazer. Mas a uma outra eu vou tratar clinicamente. Então, hoje os exames diagnósticos eles estão muito nessa área. Para quê? Para proteger tanto o paciente quanto o médico, né? Então, os exames complementares estão aí para pensar sempre numa medicina de qualidade. Então, é importante fazer uma medicina de qualidade. E aí entra os exames bem feitos de exame diagnóstico por imagem para poder a gente ter uma medicina de primeiro mundo que a gente merece. O senhor considera que, dentre o crescimento na busca pela medicina de imagem, pela radiologia aqui na Paraíba, a sua clínica já está bem posicionada nesses 7 anos, já construiu assim uma equipe competente para o senhor poder ficar entre Fortaleza e Campina Grande? Como é que o senhor enxerga hoje esse crescimento desses 7 anos? Temos 7 profissionais já que atendem conosco, então diversos profissionais com excelente formação, onde muitos exercem a parte de obstetrícia, né, que eu não preciso fazer, outros a parte musculoesquelético, medicina fetal, medicina interna. A gente sempre faz reciclagem com nossa equipe, isso é importante, desde a recepção até o médico, porque isso é importantíssimo na qualidade e no crescer da clínica. A gente tem que pensar em crescimento, mas sempre crescer com qualidade. E aí isso te deixa bem tranquilo, porque ao longo do tempo o senhor conseguiu montar essa equipe. E o senhor dá oportunidade para quem está iniciando? Como é que é a escolha desses profissionais para somarem no time da Gama Imagem? Muito importante essa sua pergunta. E eu fico muito feliz com essa pergunta, porque muitos iniciaram como estagiário. Ai, que então, lindo. nós damos oportunidades, né, aos estagiários. E aqueles estagiários que são bem-sucedidos, hoje muitos da nossa equipe são ex-estagiários. Então, e eles crescem junto com a empresa. Então, isso é importante, isso me deixa muito feliz no nosso crescimento. Crescem junto comigo. Se o senhor quiser deixar também rede social, onde fica localizada a clínica, já aproveitar aqui esse pedacinho da entrevista para falar um pouco também de vocês. Nossa rede social é @GamaImagemCG, nos sigam, por favor. A nossa clínica fica no bairro da Conceição, tá? Fica na rua João da Silva Pimentel, 391. Um ponto de referência é próximo ao Convento de São Francisco. Nós atendemos todos os exames de imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, densitometria óssea, um exame que pouca gente conhece e não valoriza, mas é um exame super importante. Ele é geralmente passado para quê, exatamente? Para a pesquisa da famosa osteoporose, né? Então, a osteoporose que causa as fraturas são uma grande causa, né, de impossibilidade e perda do dia a dia do trabalho. Então, pacientes acima de 50 anos têm uma perda natural da massa óssea. Então, o que é que o exame vai fazer? Vai detectar precocemente essa perda da massa óssea para poder fazer o quê? Prevenir as fraturas. Essas pessoas que têm perda de massa óssea, uma queda simples, ela pode fraturar um colo do fêmur, fraturar um corpo vertebral, e aí a problemática é muito pior. Quando a gente faz diagnóstico precoce, o que é que a gente vai conseguir fazer? Tratar. Então, aquela perda de massa óssea que é natural, a gente vai tentar retardar, desacelerar aquela perda de massa óssea. Então, é como se a gente conseguisse saber que temos o risco de facilmente quebrar um osso. Exatamente. Popularmente falando, exatamente. né? E aí o seu endocrinologista vai poder tratar, o seu reumatologista vai poder tratar para poder você fortalecer os ossos. Está entrando na terceira idade, fortalecer. Se Deus quiser. Meu sonho. E hoje em dia é o que? A gente tem uma terceira idade saudável, né? Então é importante a nossa alimentação, né? Dr. Sebastião deve ter conversado muito bem sobre isso, né? A nossa atividade física. Ele falou dos pilares, né? O nosso estresse não tem como evitar, então a gente tem que aprender a conviver com ele. Então a medicina diagnóstica por imagem, ela ajuda muito, muito nisso. Hoje a ressonância magnética tem a grande vantagem de não ter radiação ionizante. Então, exames em neurologia, né? Na paciente que tem um grau de demência. Então, a demência é uma perda, né, da sua função, da sua atividade cerebral, né, de memória
ativa. Então, a gente vai perder naturalmente um pouco no decorrer da nossa idade. O que é que a ressonância vai ajudar nisso? Saber se existem algumas causas que podem ser tratadas. Por exemplo, se eu tiver um tumor cerebral, o paciente está tendo um déficit de memória, mas eu posso ter um tumor cerebral que, pela compressão do tumor cerebral nas estruturas adjacentes, ele pode ser a causa dessa perda de memória. Então, a ressonância veio para tentar ajudar na exclusão de patologias. Um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, a ressonância consegue diferenciar um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico facilmente. Mas não de forma preventiva, só depois que ele Só acontece, depois que acontece. né? A forma preventiva, ultrassom de carótida, ultrassom vascular para pesquisa de trombose, pesquisas de... Acho que eu fiz esse daí antes de partir para uma cirurgia. Eu lembro que o médico perguntou se eu tinha risco, né? Aí, como eu não sabia, se nunca tinha tido nada, mas vamos fazer, pode pedir, é melhor. Exatamente. Ontem a gente também atendeu um paciente que ia para cirurgia plástica, então é um modo preventivo, porque É um modo preventivo. se ele entrar no bloco cirúrgico sem saber uma patologia prévia, o pós-operatório se torna mais Deus complicado. me livre. Eu digo, eu passo longe da UTI. Então, Deixa eu só fazer uma correção aqui, antes de passar para a próxima pergunta, eu fiquei na dúvida, porque o Brasil está com 203 milhões de habitantes. Tá. E o dado que me chamou a atenção de diagnóstico por imagem são bilhões de exames. Então, é o mesmo número, só que nós somos em milhões e nós fizemos em bilhões em exames de imagem. Quer dizer que é como se cada um tivesse feito vários exames de imagem para bater aquele recorde, porque cresceu muito a procura no Brasil. Isso reflete na sua clínica também? Tem mais gente procurando hoje o exame de imagem? sim, a nossa rotatividade, nosso dia a dia, graças a mais Deus, puxado. é mais puxado. A gente consegue trabalhar, consegue fornecer um exame de qualidade, um atendimento humanizado, e por isso a gente tem que estar sempre se reciclando, fazendo congresso, né? Estimulando os nossos funcionários, colocando nova aparelhagem, substituindo, investindo em estrutura física, em conforto para o paciente. Para quê? Para oferecer o melhor que a gente pode oferecer para a nossa cidade, que é Campina Grande. Ai, Campina, cidade do meu coração, é a minha segunda casa. Eu costumo dizer, Juazeiro do Norte é a primeira, Campina Grande é a minha segunda casa. E nesses exames de imagem, hoje em dia, quais são os mais modernos? Eles acabam se tornando mais rápidos? Ou tem uma resolução ali naquela tela? Porque eu olho e só vejo tudo preto e cinza. Aí vocês olham, vocês encontram tudo ali dentro da gente, assim. Mas tá cada vez mais moderno, né? Sim, Esse sim, resultado. sim. Os exames, eles são feitos em aparelhos e os aparelhos cada vez mais rápidos. Isso facilita muito. Existe uma grande problemática da ressonância magnética que se chama claustrofobia. Aqueles pacientes que não gostam de ambientes pequenos e fechados. Então, antes, um exame de ressonância magnética demorava 30, 40, até 1 hora, né, para poder fazer um exame de ressonância do abdômen total, do crânio. É aquela máquina que, para quem nunca foi, tem que entrar nela, dentro. né? Então, hoje em dia, devido à modernidade dos aparelhos, os exames estão rápidos. A gente consegue fazer hoje uma ressonância de joelho em 5 minutos. É mesmo. Então, muito rápido. Então, Tô passada. é importante conversar com o paciente, tranquilizar o paciente. Muitas vezes o paciente já vem com aquela fobia, né? Anteriormente, ao fazer o exame. E aí entra o papel importante da equipe. De passar, né, essa segurança. De passar segurança e tranquilizado e mostrar o aparelho. Então a gente faz muita ressonância em crianças. Eu já ia perguntar, porque não teve um tempo que tinha que sedar para poder fazer alguns exames? Ainda existe a sedação, mas né? só aquelas crianças que têm alguma neurodivergência? E não, é aquelas crianças que não conseguem ficar em ambiente fechado, ou existe muito a questão da fobia mesmo. Então, tem uma patologia neurológica, tem dificuldade de ficar em ambientes fechados, né? Então, esse paciente, ele é acompanhado, nós fazemos sedação, acompanhamento com anestesista, Sim. sob supervisão. Então, ele fica na enfermaria, todo o acompanhamento, desde a chegada até a saída do paciente, mas existem ainda as necessidades. Só que hoje, devido à rapidez dos exames, cada vez menos se usa a sedação, mas existe a necessidade ainda em muitos pacientes.
Doutor Rômulo, como é que o senhor escolhe as outras pessoas da equipe? A gente falou aqui um pouco dos médicos, mas a clínica ela é muito ampla e não tem só os médicos, eles têm todo um suporte, um aparato de atendimento, da equipe de laudo, dos técnicos que também dão esse suporte. Qual é a média hoje de número de colaboradores que o senhor já tem aqui? Nós temos mais de 30, quase 30 colaboradores, né? Muita gente, né? Muita. Então, a gente faz um processo seletivo sempre, né? Então, é o currículo do colaborador, a postura do colaborador, a experiência prévia também é importante do colaborador. E a gente vê isso no dia a dia mesmo, né? Muitas vezes, como eu falei, o estagiário que não tem conhecimento nenhum da área, ele se sai muito bem do que uma pessoa que já tem experiência há 20 anos atrás, trabalhou em várias frentes, várias áreas, várias clínicas da cidade. E às vezes até vem vícios, né? De Exato. outras empresas. E aí é melhor pegar alguém que está ali com a mente limpa para você treinar, né? Tem esse pensamento como gestor. Exatamente. Então, o importante, assim, é o que eu falo sempre, tudo está no livro. Mas ética, conduta, caráter, não, vem do berço. O que é mais difícil? É ser médico ou ser o gestor da clínica? É muito mais difícil o gestor. Hoje eu entendo porque vários amigos não quiseram seguir a área da gestão. Porque a gente na gestão, é um mundo que a gente aprende todo dia. A gente pega uma parte da gente, tira da nossa família para poder gerir. Sim. Né? Então, gestor é ser mais difícil. Ser médico é mais fácil, né? E quando a gente entra no mundo da gestão, é um mundo novo para a gente. Então, o médico não tem essa formação durante a faculdade, que é uma falha da nossa faculdade. Então, eu tive sempre que me reciclar, reaprender, fazer cursos, né, de gestão. Aprender um pouco de contabilidade, um pouco de parte jurídica, um pouco de gestão em si, de performance, de marketing, né? Marketing médico. Marketing médico, hoje em dia é muito em voga, né? Você que o diga. Então, me chamem quando precisar. Importante isso, por isso que estamos aqui. E o marketing médico, ele é uma forma de divulgar com credibilidade, porque é você que está produzindo o seu conhecimento. É falando daquilo que você domina, que você gosta. Então, nós, comunicadores, a gente pega o conhecimento do especialista, que é o médico, e leva para a população através das notícias, das reportagens. Então, assim, amplie esse olhar de vocês para o marketing médico, não só para o que está no post da rede social, mas o conteúdo jornalístico que eu posso levar para a imprensa. Esse programa também é uma porta aberta para vocês, médicos, tá? Com certeza. O marketing médico faz toda a diferença, porque você pode mostrar para o mundo o que você faz com qualidade. O seu diferencial, e isso cabe a você escolher o que você quer divulgar. Exatamente. Por isso é tão importante uma assessoria, por isso é tão importante as regras existirem, né? Porque Sim. senão fica difícil o mercado. E quando você presta uma informação de qualidade, você se diferencia no mercado. Eu não tenho a menor dúvida disso, não. É verdade. Por falar nessas restrições, na cirurgia plástica nós temos inúmeras restrições, na dermatologia. Como são as restrições da área de radiologia? O que vocês podem ou não divulgar, sempre resguardar o diagnóstico do paciente, contar para ele, contar para alguém da família. Como é que vocês gerenciam essa dinâmica da LGPD, por exemplo, que a gente se preocupa muito, que é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque vocês têm acesso a tudo isso dentro de uma clínica de diagnóstico por imagem, você tem um pouco do prontuário da vida do paciente. A LGPD é uma realidade, já está em vigor, né? Então, todas essas regras são as mesmas para todas as especialidades médicas. A gente segue também essas regras da ética desde da marcação do exame, os dados do paciente, a relação médico-paciente não deve sair dali. Então, todos os funcionários têm que ser treinados nisso, da forma que você deve preservar o paciente. Então, a gente também trata muito bem dessa atitude e fazendo isso no nosso dia a dia. Nas nossas redes sociais, assessoria jurídica, assessoria de marketing também, o que deve sair, obedecendo todas as regras do Conselho Regional de Medicina, isso é super importante.
Pois a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio e antes de encerrar, eu queria deixar o espaço aberto para o senhor deixar uma mensagem, se comunicar aí com seu público também, seus alunos, família, colaboradores. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por onde chegamos, Sim. agradecer a minha família, minha irmã que está sempre comigo, minha esposa, meus filhos, que um está terminando faculdade de medicina, a outra está engatinhando Olha, o senhor ainda. já é a inspiração de um futuro Olha médico. que coisa legal, isso me deixa super feliz, né? Parabéns, viu? Consciência tranquila. Agradecer aos meus clientes, a minha equipe maravilhosa, a Gama Imagem, que se não fosse ela, a Gama Imagem não estaria onde está. Sim. É importante isso. Estamos começando um novo ano e estamos começando com o pé direito aí, né? Fazendo 7 anos em Campina Grande, fornecendo uma medicina de qualidade, exames, diagnóstico por imagem, fazendo uma medicina diferenciada em Campina Grande. Então, encontro todo mundo na Gama Imagem. É bom sempre fornecer uma informação, né? Uma informação assertiva, uma informação de qualidade. E a dica que eu digo é: busque realmente um profissional de qualidade. A sua saúde é seu maior patrimônio, porque quando você tá cuidando da sua saúde, com exercícios físicos, com uma alimentação adequada, e sempre deve ter uma orientação em qual área que for da sua vida. Então é importante a nossa saúde e é importante a gente cuidar da nossa saúde para quê? Para a gente viver melhor e mais, né? Com mais qualidade de vida, né? E aí deixar esse recado, diagnóstico por imagem, só com recomendações médicas. E hoje, pegando aí o gancho desse encerramento, Outubro Rosa, Novembro Azul, cada mês tem uma cor que a saúde fala. E a maior parte dessas doenças pode ter um diagnóstico preventivo para um tratamento com melhor resultado através do trabalho de vocês, Com radiologistas, né? certeza, sim. Eu falo sempre nas minhas palestras, temos Outubro Rosa, o Novembro Azul, que fala de determinadas doenças, Outubro Rosa. O Setembro Dourado, que é o câncer infantil juvenil também. Exatamente. Mas a gente, a mulher, o homem, ele deve se dar um presente. Então, independente do Outubro Rosa, do Novembro Azul, escolha aquela data do seu aniversário, vá ao seu médico, né? Cuide da sua saúde, ele vai ser a melhor pessoa para lhe orientar nos exames preventivos importantes para você cuidar. Você é importante para sua família, né? Então, se Se dê esse cuide, né? presente, se cuide, né? E nos procure na Gama Mais, se precisar. Quando eu precisar, eu também vou lá bater na porta de vocês. Será uma excelente oportunidade. Muito, muito bom conversar com você sobre Muito saúde. obrigada, muito obrigada. Assim, eu estou amando fazer essa primeira temporada. É um sonho assim meu e do Márcio Rangel, por isso que a gente colocou MRCast Saúde, porque é uma temporada só para ter um papo assim leve. A gente está falando de doença, mas a gente está falando de pessoas, né? O médico, quem é o Dr. Gama fora do jaleco, por trás do jaleco? Aí você falou de tudo isso aqui, é uma mistura da vida, da profissão, e assim a gente agradece de todo o coração pela sua disponibilidade em ter vindo aqui participar. Agradece você que está aí do outro lado assistindo. Compartilhe muito. O nosso programa está completinho no YouTube do blog Márcio Rangel. E os melhores momentos a gente separa e coloca em todas as outras redes sociais para te ajudar a compartilhar informação com qualidade, informação sobre saúde, porque saúde e informação são também formas de salvar e ajudar as pessoas a receberem uma informação diferenciada. Então, um beijo no coração. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.